Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É uma alegria renovada, né? Poder se encontrar para podermos estudar a doutrina espírita e encontrarmos o alento para nossas dificuldades, a compreensão da nossa vida e também para passarmos planos, né? Interessante isso, que a gente faz plano para tudo na vida, mas a gente se esquece de fazer nossos planos espirituais, né? Ter alguma perspectiva futura, começar a imaginar que lá na frente seremos anjos. Está um pouquinho longe ainda, mas tem que começar já a ir planejando as nossas melhores devagarinho, para que a cada dia a gente se torne uma pessoa melhor, né? E assim, eu já contei essa história, vou contar para vocês de novo, ao tempo que o pessoal vai chegando aí. Eu gosto de compartilhar ela porque muitas vezes é nas coisas simples que a gente encontra um incentivo e o melhor exemplo para a gente poder seguir adiante e se melhorar. Há muito tempo atrás, eu era até jovenzinho nessa época, estava começando na doutrina, e aí eu fui com alguns amigos fazer uma entrega de feira. Veja que coisa bonita, né? A gente foi fazer uma entrega de feira, uns farnezinhos, e a gente entrou para fazer uma entrega numa favela, aquelas favelas de palafitas, lá em Recife. Essa favela não existe mais, que hoje em dia nem se chama favela mais, se chama comunidade. E era conhecido à época como uma favela no Rio Azul, porque tinha um canal que de rio estava muito longe de ser, era um esgoto a céu aberto. Hoje em dia não existe mais, o pessoal foi todo retirado e foi canalizado, né? Está bem diferente lá hoje. Mas na época tinha uma população até grande lá. E a gente foi fazer essa entrega feirinhas, e não sabia onde entregar, porque todo mundo era muito pobre, muito carente. Mas vimos uma casa que ficava na beira do rio, desse rio, do Rio Azul, né? Nem era azul, nem era rio, era realmente um esgoto, né? E aí então tinha umas crianças brincando na frente, uma casinha, aí então eles vão entregar nessa casa. E aí chegamos, batemos os palmos. Daí a pouco uma senhora veio na janela e disse: espera um pouquinho, entrou, boa tarde, e voltou com um chuchu na mão. Ela pensou que era a campanha do filho, gente. Ela queria colaborar naquela extrema pobreza que ela estava. E a gente explicou para ela, disse: não, a gente veio, na verdade, a gente veio para entregar uma feirinha aqui. Ela disse: mas tem uma senhora que está precisando muito mais do que eu vou levar vocês lá. E aí a gente foi, pisando nas tábuas, né? Porque eram palafitas, foi entrando, chegamos lá numa casinha bem pobrezinha, tudo lá era muito pobre, né? Mas essa aí estava bem caidinha mesmo. E entrando lá tinha uma senhora que era avózinha, com 3 netinhos dentro de casa. E era meio-dia e não tinha um caroço de feijão dentro de casa. E aí soubemos da história que a filha teve os 3 filhos, deixou os 3 filhos com a mãe e foi-se embora por mim. Abandonou os filhos, ficou para ela cuidar. Sem ela ter uma renda certa. E era meio-dia, ela não tinha absolutamente nada para comer. Então entregamos lá a feira. Mas essa senhora chorava de gratidão, que eu ficava até acanhado. E ela agradecendo para a gente que estava entregando, e quando eu olhasse para outra senhora que estava do lado, o olhar dela eu nunca me esqueci. Nunca esqueci daquele olhar. Do olhar de quem realmente sabe amar. E sabe renunciar, porque ela também precisava. Mas ela lembrou de alguém que precisava mais do que ela. E aquele olhar, eu nunca esqueci aquele olhar de tranquilidade, de serenidade, da consciência tranquila, do bem realizado, né? Que a gente muitas vezes se envolve com tantas preocupações na vida, tanta busca, tanta luta, ganhar dinheiro, encontrar destaque na sociedade, e perdemos o melhor, o essencial às vezes fica esquecido. E às vezes nas coisas simples a gente pode adquirir isso. Eu gosto de contar essa história, já contei algumas vezes, para nos alertar, não é? Que a gente tem que fazer exatamente igual a ela, mas se ela já consegue fazer assim, um pouco a gente já pode fazer também. Renunciar a algumas pequenas coisas em benefício de alguém. Já dá para a gente ir treinando, né? Para que um dia a gente chegue a
generosidade tão ampla que é capaz de abrir mão até do que precisa, porque a gente abrir mão daquilo que não faz falta, tudo bem, tem o seu valor, mas não é tão meritório quanto é o óbolo da viúva, né, que Jesus nos ensina. Mas enfim, meus irmãos, na tarde de hoje, temos o grande prazer de receber a nossa irmã Edinara, da Federação Espírita Pernambucana, que muito gentilmente atendeu o nosso convite para vir aqui compartilhar conosco. O tema é lindo, né? O tema é lindo. Olha, a piedade, emoção celeste, irmã da caridade. É um tema que realmente deve acalentar nossos corações, vai nos ajudar nessas grandes lutas que a gente vem enfrentando. E a gente é muito grato à nossa irmã por estar aqui para trazer esse tema para nós. Então, sem mais delongas, tá certo? Vamos passar a palavra para a irmã, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos iniciar orando, tá bom? O pessoal do Instagram, sejam todos bem-vindos. Senhor Jesus, querido amigo, nesse momento, nessa tarde tão tranquila, agradecemos a oportunidade de podermos estar reunidos entre amigos e irmãos, para aprendermos juntos o Evangelho à luz do Espírito. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos bem, assimilarmos e nos esforçarmos para, aos pouquinhos, diariamente, colocarmos em prática esse Evangelho em nossas vidas. Que a Tua paz possa nos envolver hoje sim. Muita paz para nós. Então, palavra para a nossa irmã Edinara. Obrigada, Ana. Olá, minha gente. Boa tarde. Vocês estão com medo de mim, é? Sentou todo mundo lá atrás, Ana. Só eu e você e o nosso irmão estamos aqui na frente. Tô brincando, pode ficar. Tô brincando, tava brincando. Gente, que coisa, olha só. Estou muito feliz, porque fazia um tempinho que eu não vinha a Caruaru. E nós viemos no último Intercept, o Alan estava lá, acho que vocês se lembram, né? Nós foi lá no Chico, Isso, Emmanuel, lá da Alani, né? Trabalho. E para mim é uma alegria muito grande, porque com esses 2 anos de pandemia nós acabamos que ficamos sem impossibilidade de viajar e visitar as pessoas, que é tão bom esse trabalho. Então vejam, você já começou introduzindo o tema, porque a gente vê que em meio a tanta escassez, Deus bota anjos, né? Anjos que aceitam, inclusive, passar por dificuldades. Não que essa criatura tenha alguma coisa a expiar, porque não necessariamente quem sofre, quem está passando por alguma provação ou expiação, é porque está devendo alguma coisa. Devendo a Deus, devendo a sua consciência, né? Não necessariamente. Existem muitos espíritos que aceitam viver numa situação de penúria para ajudar alguém. Tem alguém ali que eles precisam ajudar. É o caso de Alcione, o Box, né? É o caso de Jesus com todos nós. É o caso do Quito Varro com o filho dele, né? Naquele romancezinho. Sempre tem algum espírito que ele se coloca à disposição para ajudar. Maria, a mãe de Jesus, é uma dessas pessoas. José, pai de Jesus, admirável, né? Chefe de família, né? Representa todos os pais, todos os chefes de família. Maria representa todas as mães, todos os corações amorosos. Então, o nosso tema vai falar desse sentimento que a gente tem por alguém, que é tão grande que muitas vezes é preciso que a gente encarne junto da pessoa. Não é suficiente ficar do outro lado, né? No mundo espiritual tomando conta, se faz necessário realmente que a gente esteja pessoalmente. Muitas vezes Deus atende os nossos pedidos por conta de alguém assim. Às vezes a gente nem merece receber a graça, a dádiva divina, mas tem alguém que nos ama tanto, que pede tanto a Deus por nós, intercede tanto, que Ele atende por conta daquela pessoa, não de mim, que não sou merecedora, mas daquela pessoa que está ali e merece tudo.
Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Então, essa imagem é uma imagem muito conhecida no mundo inteiro, porque ela é uma obra renascentista, uma das mais famosas do Michelangelo, né? E hoje ela se situa na Catedral de São Pedro, lá no Vaticano, na cidade de Roma. Ela foi elaborada em 1499, século XV, e o Michelangelo, na época, ele só tinha 24 anos, um garoto praticamente, né? E teve a sensibilidade, porque nós sabemos que o artista, ele é um missionário, é alguém que já desenvolveu uma sensibilidade muito alta e que, portanto, ele é designado por Deus para sensibilizar as pessoas. Então, o artista, o cantor, o compositor, o poeta, né? O ator, são pessoas escolhidas para virem, para arrancar do nosso peito emoções, sentimentos. E o Michelangelo, ele conseguiu fazer isso com essa imagem conhecida como La Pietà em italiano, que em português significa a piedade. Então, dos tantos nomes que Maria de Nazaré recebe dos seus filhos da terra, Nossa Senhora da Piedade é um deles, em que, quando nós fazemos as nossas preces para Nossa Senhora da Piedade, nós pedimos que ela tenha piedade de nós. O olhar de Maria para o seu filho, porque aí o Michelangelo, ele quis retratar uma passagem bíblica, em que Maria, ela pede aos soldados romanos que, ao tirarem seu filho da cruz, seja ela a primeira a ter ele como, a tocá-lo, abraçá-lo, né? Então, o Michelangelo, ele retratou esse momento emocional de nossa mãe, a mãe espiritual de todos nós, e do nosso governador espiritual, do nosso irmão mais velho, do nosso guia, do nosso modelo, nosso médico, nosso professor, nosso terapeuta, Jesus. Então, essa imagem, ela vem trazer para a gente a ideia da missão, porque o Espírito de verdade, né, nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre a piedade. E ele vai dizer que a piedade, ela é, né, a irmã da caridade. É uma dos sentimentos que, na verdade, ela não é bem uma emoção, ela é mais um sentimento. Porque emoção é algo que vem muito rapidamente. Nós não temos controle, muitas vezes, sobre as emoções. E o sentimento, na verdade, ele já é o plano superior da emoção. É como se os instintos tivessem sido dominados pelas emoções, as emoções dominadas pelos sentimentos e, finalmente, os sentimentos dominados pelas virtudes. Então, quando Jesus diz bem-aventurados, Jesus já está nos colocando no patamar de cima da escala de valores espirituais. Então, não seremos mais somente pessoas que sentem, mas principalmente pessoas virtuosas. E esse é o nosso trabalho aqui na Terra. Nós viemos todos indistintamente para sermos bem-aventurados, felizes. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Então, um dos propósitos de nós estarmos aqui encarnados é este, é de sermos o sal da terra, a luz do mundo. Então, enquanto houver trevas dentro de nós, não poderemos ser os bem-aventurados, que Jesus falava lá, né, no Monte das Oliveiras, ou no monte onde ele fez o sermão. Então, hoje Maria de Nazaré, que está nessa imagem conosco aqui, ela segue protegendo seus filhos, porque naquele momento, quando Jesus morre na cruz, mas antes disso, ele fez uma pequena reunião ali, muito íntima, ele, Maria e João. João era o o apóstolo mais chegado a Jesus, e era o mais jovem. Ele começou com 17 anos.
Porque Jesus, ele dava oportunidade a todas as faixas etárias, né? Pedro era mais velho, digamos que o Levi, o Mateus, os demais eram uma idade mediana, e havia os mais jovens, que no caso, João era o mais, né? E João sempre esteve com Jesus. E daí, quando Jesus estava praticamente, não é, desencarnando, ele pede a João que adote a sua mãe como sua mãe. Já fazia mais ou menos 14 anos que José, o pai de Jesus, tinha falecido. Então Maria já era viúva quando ela foi, lamentavelmente, né, ver seu filho ser tirado, colocado e ser tirado da cruz. E aí ele pede a João que adote Maria como sua mãe, e pede a Maria que adote João como seu filho. Depois é aí que os pais de João também já haviam falecido, né? Então nós temos ali a primeira família do coração que a gente tem notícia. Não eram os laços biológicos ali que eram tão importantes, apesar de serem muito importantes, porque nossos pais são os responsáveis pela nossa reencarnação. Estamos aqui hoje graças aos nossos pais. Eu sou muito grata a meu pai, José Fernando dos Santos, e a minha mãe, Maria da Conceição dos Santos, que permitiram que eu hoje estivesse aqui, tendo esta oportunidade, não é? Claro que com a anuência do nosso Pai Celestial. Então, Maria continua amparando seus filhos sobrecarregados, porque todos nós, meus irmãos, mesmo que estejamos rindo, alegres em alguns momentos, mas nós estamos muito sobrecarregados. Estamos numa fase muito difícil do nosso planeta. Todos os planetas do universo progridem e a Terra não seria diferente. Mas para que ela possa alcançar esse progresso, ter sucesso nesse progresso, muitas coisas acontecem nesse ínterim, né? E nós sabemos também que Maria, a mãe de Jesus, uma menção honrosa a essa grande figura tão importante na vida do nosso Jesus, é que ela, a pedido do próprio Jesus, além de adotar João como seu filho e outras pessoas, porque nós sabemos depois que ela fundou, não é? Não que ela tenha fundado de uma forma institucional ou de uma forma formalizada. Foi uma coisa que foi acontecendo assim, naturalmente. Porque as pessoas procuravam por ela, sabendo que ela era a mãe de Jesus, procuravam por ela para ouvir alguma coisa sobre o Mestre, serem curados nas suas vidas, porque ela não podia ver ninguém sofrer, que ela ia lá e dava uma força, uma ajuda. Tanto é que a casa dela foi conhecida como a Casa da Santíssima. E aí, não é? Maria, depois, antes dela realmente desencarnar, ela esteve com Jesus, porque Jesus foi pessoalmente, quer dizer, não é, espiritualmente, buscar a sua mãe no momento da desencarnação. Então ela pede a ele: meu filho, antes de eu alçar aos céus, né, numa linguagem metafórica, numa linguagem romântica, eu gostaria de rever Jerusalém, de rever tudo isso aqui, de rever a Palestina. Quem conta isso para a gente é Humberto de Campos, no livro chamado Boa Nova. É o último capítulo do livro que trata especificamente sobre Maria, a mãe de Jesus. E aí ela vai visitar todos aqueles lugares, ela vê lá de cima o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, o Mar de Beríades, porque ele tem vários nomes, e ela fica encantada, porque de cima ela vê que ele tem o formato de um instrumento musical, chamado lira, né, que é aquele instrumento antigo, usado no tempo antigo. E aí, naquele momento, Jesus pede a ela que cuide daqueles que são suicidas. Então, o Caminho do Roteiro, no livro chamado Memórias de um Suicida, ele vai dizer que hoje existe um hospital espiritual chamado Hospital Maria de Nazaré, onde são acolhidos principalmente aqueles nossos irmãos que, lamentavelmente, né, de tanta sobrecarga, não conseguiram aguentar e deram, enfim, fins à sua vida. Então, nós temos aí essa mãe, né? Essa mãe adorável, essa mãe maravilhosa que é Maria de Nazaré. Nós espíritas a respeitamos demais, porque às vezes os nossos irmãos evangélicos, por não necessariamente fazerem nenhum tipo
de saudação a Maria, né? Só os católicos, os espíritas, mas nós espíritas reconhecemos o grande valor desse espírito que aceitou de Jesus o convite de ser sua mãe biológica. Olha que responsabilidade, não é? És bem-aventurada, diz aí o anjo Gabriel para ela, serás a mãe do Salvador. Imagine a responsabilidade, né? Então, a palavra piedade, que é o que a gente vai estudar mais hoje, em nossa concepção humana significa nós termos misericórdia. Se temos misericórdia de alguém que está sofrendo, que está passando por alguma dificuldade, né? Nós vemos aí que o Alan contou uma experiência pessoal, né? Que eles tiveram piedade daquela comunidade e lá dentro ele encontrou uma pessoa que tem tanta piedade quanto, que é um sentimento que se a gente não tiver cuidado a gente perde. Houve um momento também lá nas pregações de Jesus que ele disse exatamente isso: um dia a vossa caridade esfriará, porque nós iríamos enfrentar tantas situações vexatórias, tantas situações difíceis, que o nosso coração poderia se endurecer diante de algumas situações que nós tivéssemos aí à frente. Então, significa compaixão. Piedade significa ter compaixão, significa ter pena de alguém que está sofrendo, pena do próximo. É um momento em que, quando a gente sente a piedade, nós estamos vivendo aquele grande mandamento de Jesus, quando ele disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus pede ali que nós renunciemos ao egoísmo e ao personalismo, ao amarmos também o nosso semelhante da mesma forma como nós nos amamos. Então, na concepção dos espíritos superiores, piedade significa, meus irmãos, ter uma virtude próxima dos anjos. Então, como é que a gente faz uma ideia dos anjos, né? Muito embora nós saibamos que os anjos, em verdade, são espíritos de luz. Anjos é uma denominação católica, mas que nós espíritos também adotamos como metáfora para a gente dizer o seguinte: anjo, não aquela pessoa que tem duas asas, né? Que voa, mas alguém que já superou, já está num patamar de evolução muito além do que nós estamos e, portanto, eles têm condição de irradiar a sua presença em vários lugares. Então, para nós, a palavra piedade, ela é a virtude que mais nos aproxima dos anjos e que, portanto, ela é irmã da caridade, que é maior do que ela. A caridade ainda é um sentimento muito maior do que a piedade. É como se a caridade fosse a plenitude de todos os bons sentimentos que nós temos, porque é ela, a caridade, que mais nos aproxima de Deus. Então vejam, quando somos piedosos, estamos próximos da angelitude, e quando somos caridosos, estamos próximos da divindade. Então, como é importante nós sermos piedosos e caridosos. Bom, eu fui certa feita, agora é a minha vez, viu? Eu fui certa feita convidada a fazer uma preleção no presídio. Como eu nunca tinha feito isso, eu digo, bom, eu vou para ver como que é essa experiência, né? Falar de Jesus, a gente fala de Jesus em qualquer lugar. Devemos falar de Jesus em qualquer lugar. Era um grupo de espíritas lá da cidade de Limoeiro que levantavam assim donativos para os presos, tipo escova de dentes, pasta, creme dental, essas coisas, sabonete, alguma colônia, e levavam vários brindes para eles, até roupas. E também elas preparavam com muito carinho e muito amor um lanchinho, cachorro quente, né? Um suco muito gostoso, bolo. Então marcava-se um dia, tinha que se fazer uma espécie assim de, digamos assim, de cadastramento, porque não se chega, já vai entrando assim na prisão. Então foi nesse momento que nós estávamos nesse cadastramento, pedindo nossos números de identidade, CPF, essas coisas, que chegou um camburão. Nós íamos falar para os presos de melhor comportamento, porque os de péssimo comportamento, eles nem saem das grades. Só no momento de tomar um banho de sol, alguma coisa assim, ou numa visita do advogado ou de algum parente. Mas eles ficavam sempre enclausurados. Agora, os de bom comportamento ficavam até com as celas abertas. Fiquei impressionada com isso. Mas tinha um salão grande e nós iríamos fazer, portanto, a preleção para essas pessoas que estavam ali, os presos e os seus convidados. E aí chegou um camburão.
Tínhamos uma irmã conosco, que tinha ido também que tinha ido lá no Recife comigo, me fazendo companhia, e ela é médium ostensiva. E nós estávamos ali naquele cadastramento, e quando os policiais mandaram 2 rapazes, eles tinham o quê? Acho que 16, 17 anos. E esse presídio é um presídio de segurança máxima. Então não é qualquer bandido, não é, vamos dizer assim, na linguagem mais coloquial, não é qualquer criminoso que está ali, são pessoas de alta periculosidade. Eu digo, meu Deus, o que é que vem fazer 2 crianças dentro desse lugar? Aí começamos a olhar, ver, né, a movimentação, os policiais desceram, cada um com a sacolinha, acho que tinha uma bermuda, uma blusa, sei lá, algum pertence deles ali, 2 meninos. Aí a nossa amiga, ela começou a chorar. Chorava, e a gente, menina, o que foi? Ela não parava de chorar. Depois que aí eles entraram, olharam para a gente, assim, meio sem entender o que era aquilo, né? Porque acho que todo mundo correu aí para acudir a nossa irmã. Mas depois, ela disse, Adina, eu acho que foi ou a mãe, ou a avó, alguém que é parente de um desses 2 meninos, que me deu uma tristeza tão grande quando eu vi aquela cena, porque eram praticamente 2 crianças, 16, 17, no meio de homens brutos. Aí ela começou a se compadecer desse quadro, e a partir daí a entidade desencarnada, que estava ali também muito triste por conta daquela situação, incorporou na nossa amiga. E ela chorou copiosamente. Então ela disse, eu senti a emanação de como se fosse um sentimento materno, alguma coisa assim que estava muito consternada com aquela situação. Aí isso me fez lembrar também Chico Xavier. Uma vez perguntaram a Chico, você visita muito presídios? Eu vou, sim. Sempre que eu posso. Chico ia muito no bordel, né? Vocês sabem disso. Tanto é que ele era mal visto, né? Lá na cidade de Pedro do Morro, porque ele, uma vez por semana, ele fazia evangelho lá no cabaré, vamos dizer assim, com as nossas irmãs. E nesse dia elas não trabalhavam, nesse dia elas tomavam banho, nesse dia elas lavavam tudo, limpavam, deixavam tudo num brinco para receber Chico, né? E ele ia lá, fazia o evangelho lá, elas faziam perguntas, ele respondia. Só que quando o Chico saía de lá, as más línguas, né, diziam, o Chico estava lá, no cabaré e tal. Mas só que a Manuel disse aí, olha, o importante não é onde você entra, o importante é como você sai. Isso é que é importante, né? E aí, esse irmão disse, mas Chico, você visita muito presídio, visito, vou lá, faço minha oração para eles. Você vê os obsessores deles? Não, interessante. Os obsessores já conseguiram o que queriam, né? Que era botar o cara na cadeia. Agora, eu vejo muita mãe, muito pai, avô, tios, tias, irmãs, muitos parentes dos presos. Lá, com olhar de piedade para comigo. Lembra o olhar aqui de Maria, não é? Porque, meus irmãos, a nossa visão do outro lado nem se compara com a visão que a gente tem aqui na Terra, nem de longe. Eles veem de uma forma muito mais intensa, é por isso que eles sofrem tanto lá do outro lado, porque lá eles têm a pujança do sentimento, completamente diferente de nós aqui, que estamos tão distraídos com tantas coisas que nos chamam a atenção, que acaba que às vezes uma pessoa está precisando tanto da nossa ajuda e a gente nem está percebendo que aquela pessoa está precisando da nossa ajuda. Então, meus irmãos, piedade, né? Precisamos da piedade. Então, a nossa irmã Conceição, ela sentiu na pele, não é? Porque o médium, ele sente todas as dores do espírito que está ali passando a sua comunicação. Sente as dores, sente todos, se a pessoa está revoltada, se a pessoa está, sei lá, com ódio, o médium sente tudo isso. Agora, é claro que o médium espírita é aquele que sabe se controlar, né? O médium espírita, por estudar, por se dedicar ao estudo, ele sabe que se o espírito mandar ele dizer um palavrão, ele não vai dizer. Se o espírito mandar ele se revoltar, bater na mesa, bater em alguém, ele não vai fazer isso, né? Coisa que não acontece com aqueles nossos irmãos que, lamentavelmente, por não estudarem a mediunidade, o Valdec, que era o nosso grande professor, né? E nos ajudou tanto, ensinou tanta coisa, ele disse que lá na federação, certa feita, houve uma comunicação mediúnica que o médium não se controlou
o espírito estava com tanta raiva que mordeu a mesa e ficou a marca. Todo mundo ia lá olhar, quando ia ter aula de mediunidade, venham cá ver o que aconteceu aqui para vocês não fazerem a mesma coisa. Ficou a marca da dentada, quer dizer, outra vez a gente soube que o dirigente da reunião deu um murro no médium, porque o médium não conseguiu controlar a entidade espiritual, e o nosso irmão, que seria o condutor da reunião, deveria ter agido de piedade, de compaixão com o espírito que estava naquela situação, revidou a raiva do espírito, batendo no médium, o médium sangrou. Imagina isso é caso de polícia. Eu vejo como a gente precisa ter muita consciência daquilo que a gente está fazendo, inclusive não é isso, não somente dentro da casa espírita, no trabalho espírita, mas isso em qualquer lugar. Imagina alguém nos chama, nos xinga e eu já vou metendo a mão na cara da pessoa, olha aí. Então são muitas coisas, muitos exemplos que nós precisamos ter para evitar, não é? Determinadas situações vexatórias, situações de conflito que nós queremos paz. Então, é preciso que nós, para que isso aconteça, deixemos que o nosso coração se enterneça com os sofrimentos dos outros. Porque sofrimentos no planeta de provas e de expiações vai haver ainda durante muito tempo. Nós sabemos que a reencarnação é ela que vai resolver todas essas problemáticas. Porque a reencarnação ela vai acabar com os preconceitos de raça, de castas, preconceito de toda a ordem. Porque a gente sabe que o mesmo espírito, ele pode nascer numa situação, numa encarnação, e nascer numa situação completamente diferente na outra encarnação. A reencarnação ela é a única capaz de explicar todas as desigualdades sociais. Por que tem gente pobre? Por que tem gente rica? Por que tem gente milionária? Por que tem gente em situação de miserabilidade? Claro, não porque a pessoa mereça estar ali, mas às vezes é porque ela fez por onde chegar naquela situação. Nós tínhamos um amigo que ele trabalhava num abrigo, lá no centro do Recife, ali do Recife Antigo. E a função deles era recolher as pessoas de rua, de situação de rua, e levar para o abrigo e lá dar comida, banho, educação, várias coisas, orientação. Vocês acreditam que eles não ficavam lá? Não gostavam de ficar lá, porque lá tinha ordem. A pessoa tinha que ter horário para acordar, horário para dormir, hora de fazer as tarefas, hora de estudar, hora disso, hora daquilo. Ninguém, eles não queriam, eles estavam muito felizes e livres nas ruas, ali eles estavam se sentindo ameaçados, tolhidos da sua liberdade. Então vejam, há muitas pessoas que lamentavelmente procuram a sua própria infelicidade, né? Então, nós precisamos deixar que o nosso, apesar de tudo isso, não obstante tudo isso, que nosso coração se enterneça diante dessas situações, desses espetáculos de misérias que a gente vê por aí afora. Agora, precisamos também conquistar um ambiente fraterno, ou seja, onde nós possamos desabotoar o nosso coração. Então, qual o melhor lugar que eu poderia? Porque digamos que eu sou aquela pessoa que já estou aposentada, já tenho tempo, gostaria de fazer um trabalho, eu vou ajudar nesse ou naquele lugar. Eu tinha uma colega no trabalho que ela dizia assim, eu tenho tanta pena das pessoas que acordam cedo, pegam aqueles ônibus, vão vir aqui para o IMIP, que ela queria ser voluntária do IMIP, que é um hospital que fica lá no centro do Recife. E aí ela disse, quando eu me aposentar, eu vou ser voluntária de lá, porque eu fico com tanta pena quando eu vejo aqueles, às vezes, senhorzinhos de idade, senhorias de idade, muito assim, pobres, e ficam às vezes o dia inteiro numa fila para pegar uma ficha, às vezes nem conseguem. Então o que eu vou fazer? Vou levar bolacha, e com fome, dinheiro para comprar lanche que ninguém tem. Então ela enchia garrafas térmicas de café e de leite, pão, fazia pãozinho com queijo, fazia cachorro quente, café e levava para eles. E ficava lá. Tinha outra que dizia, isso, graças a Deus, as pessoas vivem contar essas coisas, porque depois a gente tem como reproduzir, né? Uma delas queria ser voluntária da ACD, onde as crianças têm aquelas dificuldades motoras, muitas delas não falam, não conseguem andar. E ela disse que o coração dela ficava tão feliz
porque ela via que quando eles estavam dentro da piscina, porque eles tinham aquelas aulinhas de hidroginástica, ela disse que ficava tão feliz porque os meninos andavam e sem poder falar, porque eles não tinham condição da fala, mas ela via no brilho dos olhos. Por isso que Jesus diz, né? Que os nossos olhos são a candeia da nossa alma. Ela disse que via nos olhos das crianças a felicidade de andar, nem que fosse ali, só naquele momento ali da piscina, né? Embora que quando chegasse lá fora da piscina não conseguisse mais, mas havia aquele momento mágico, maravilhoso que elas podiam andar. Então tudo isso, meus irmãos, são ambientes para nos enternecer coração. Aí também Bezerra de Menezes vai dizer assim, que nós precisamos ter, portanto, esses ambientes, ele chama de ambientes fraternos, para que nós possamos desabotoar o nosso coração, deixar o nosso coração se expandir na alegria de ver outras pessoas alegres, de ver outras pessoas felizes, né? E os Espíritos vão dizer também que nossas lágrimas, o Espírito Verdade vai dizer, elas são bálsamos, olha que coisa maravilhosa, sobre as feridas dos sofredores. Ele está falando aqui das lágrimas da piedade, não é que a gente vai ficar o tempo todo chorando, né? Porque se for para ficar, é o dia todo chorando mesmo, porque a situação não está fácil. Nós estamos vendo muita gente sofrendo por aí. Inclusive, eu aprendi, Alan, que a palavra favela é uma planta. É uma planta que tem muito no sertão de Pernambuco e que ela é uma planta comestível. Então, as pessoas que não tinham dinheiro para comprar comida comiam favela. É por isso que quando começaram a surgir as primeiras aglomerações de pessoas assim, nessa situação, deu-se esse nome para elas. Então, ele diz, não é, o Espírito de Verdade, que a piedade é como se fosse um encantamento, ela nos encanta, porque ela faz que, além do nosso coração se enternecer com o sofrimento dos outros, nos dá aquela vontade de ajudar, não é? A pessoa é como se a pessoa estivesse parada no tempo e no espaço, de repente ela pudesse sair daquela situação. Eu me lembro que, eu não me lembro o nome dela, mas foi uma pessoa bem conhecida aqui, numa entrevista, num evento que teve na empresa onde eu trabalhava. Essa moça, ela cuidava de meninas de rua. E ela tirou muita menina da rua, que eu achei muito importante, muito interessante isso. Mas ela tinha câncer. Ela disse, olha, eu desenvolvi um câncer na mama, e eu estava, quando eu soube que eu estava com esse câncer na mama, eu me desesperei, vou morrer. É o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, foi que eu ia morrer. E aí, depois de várias e várias terapias, o médico disse, esqueci o nome dela agora, por que você não faz uma causa social? Por que você não vai ser voluntária? Porque você vai ficar tão preocupada com os outros que você vai até esquecer um pouco da sua doença. Você está fazendo tudo direitinho, veja, a espiritualidade muitas vezes até inspira os profissionais que nos atendem. Quando um médico chega com uma pessoa, né, como é o Dr. Paulo de Tarso Lima, por exemplo, lá no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ele pergunta para a pessoa, qual é a sua religião? Eu sou católico. Então você precisa ir mais à missa, dar mais à missa, né? Eu sou espírita, faça mais caridade, está vendo aquilo, por exemplo, né? Eu sou budista, medite, faça meditação, yoga, coisas boas. Veja, os médicos já preocupados com a nossa espiritualização. Divaldo Franco diz que a meditação é um dos melhores exercícios para a alma, porque na meditação a gente ouve Deus, na oração a gente fala com Deus, e na meditação a gente escuta Deus, porque você está ali no silêncio, só você e Deus, olha que maravilha, né? Então aquele canal se estabelece. Então meditar é uma das coisas que traz muita saúde, e a gente vai ver também que tem dois fatores que nos ajudam na saúde do nosso corpo e do nosso espírito. São o devotamento e a abnegação, né? Pessoas devotadas, pessoas abnegadas, como pessoas fiéis, como o Dr. Paulo de Tarso Lima procura levantar, ou seja, as pessoas que têm fé. A fé faz muito bem para a alma, e a dedicação, o devotamento e a abnegação também. Os espíritos aqui, no caso, o espírito vai dizer o seguinte, que a abnegação, ela faz o nosso coração bater melhor, né? Então, a gente vê, hoje em dia, o nosso coração pode disparar a qualquer momento, por conta de uma situação de vexame,
Eu me lembro que a minha mãe desenvolveu taquicardia por causa de emoção desenfreada. Eu vi uma vez uma reportagem de uma senhora que teve infarto do coração 2 vezes seguidas, e na segunda vez a terapeuta conversando com ela, aí disse assim: como é a sua rotina? Me falei da sua rotina. Eu sou aposentada. Aí a terapeuta viu que ela era uma pessoa bem rancorosa. Ela era daquelas pessoas que não levavam desaforo para casa, tem gente assim? Não leva desaforo para casa, né? Aquela pessoa que descarrega logo. E a gente dizem que assim, não, a pessoa que descarrega logo é bom porque não guarda aquilo ali, não fica doente. Peraí, mas isso pode também acarretar a médio, longo prazo algum problema no coração. E foi o que aconteceu com aquela senhora. Ela descobriu que ela tinha problema no coração porque era uma pessoa que não tinha muita facilidade de perdoar. Ela não desculpava facilmente. A pessoa ela ficava com rancor daquela pessoa durante muito tempo. Isso pode abotoar o coração. Olha aí. Dizendo no início, para a gente desabotoar o coração. Então, meus irmãos, o coração, ele pode bater melhor. A alma se serena, até a pele melhora, né? A nossa pele fica mais bonita. E ele vai dizer o seguinte: o corpo fica muito mais imune aos desfalecimentos. O que significa dizer? Que a morte ela é um processo natural de falecimento dos órgãos, né? Eles vão falecendo devagar. Quando os nossos órgãos falecem totalmente, aí é que a gente desencarna. Então vejam, quando a gente é abnegado, quando a gente é devotado, a gente evita essa entropia por mais tempo. Nós nos damos uma moratória maior da nossa saúde física. Aquele fluido vital que a gente recebeu antes de a gente chegar aqui, na nossa encarnação, né, o nosso perispírito ele foi todo impregnado de energia vital para que nós pudéssemos assim viver o tempo que a gente precisa aqui na Terra. Eu preciso de 80 anos, outros precisam de 100, outros precisam só de 5. Tem gente que morre com 19, com 20, com 35, porque só precisava daquele tempo ali. Então, quando a gente age de forma a, digamos, deixar em dia a nossa saúde, também a nossa saúde moral e a nossa saúde espiritual, automaticamente o nosso corpo físico recebe muito mais carga do nosso perispírito de energia vital. Porque nós sabemos que nós estamos mergulhados no fluido aqui, né? Chama-se o fluido cósmico universal. Então, na medida que nós sabemos usar muito mais a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, o nosso senso de justiça e a nossa mediunidade, que são os poderes do Espírito que Deus nos deu, mais carga vital a gente vai recebendo. Chico Xavier, por exemplo, dizia: eu estou mais do lado de lá do que do lado de cá, mas é porque os Espíritos estavam dando mais tempo para ele, né? Porque ele merecia ficar mais tempo, ele precisava ficar mais tempo. Mas uma vez perguntaram ao Chico: Chico, você tem medo da morte? Ele disse: tem. O Chico, o Espírito tem medo da morte? Tem. Por que não? Na hora que a gente não quer aquele medo, né? Que as pessoas têm. Mas eu tenho medo da morte, eu tomo meu remédio, eu vou no médico, eu faço meus exames, meu check-up. Porque eu sei, meus irmãos, que renascer não é fácil, reencarnar não é nada fácil. Então, olha, quando eu morrer, por favor, coloque lá na minha lápide: aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto, porque eu queria viver mais, queria viver 96, eu disse já, bem lá atrás. Chico tinha essas pegadas bem interessantes que davam muita lição para a gente. Então vejam, meus irmãos, quando a gente ajuda pessoas sofredoras, nós estamos agindo com devotamento e abnegação. Isso significa dizer o seguinte: que nós proporcionamos também a eles confiança, esperança e resignação. Quantas pessoas deixaram de se suicidar graças ao ensinamento espírita, não é? Então, muitas pessoas chegam, por exemplo, aos nossos, nas nossas conversas fraternas, que a gente chama de atendimento fraterno, com desejos suicidas, com ideações suicidas. Então, depois que ali, claro que a espiritualidade amiga se acerta logo ali de ambos, né? Tanto do atendente fraterno quanto da pessoa ali. Então, ambos estão sendo assistidos pela espiritualidade amiga. Por isso que o atendente fraterno ele não precisa sentir medo em momento nenhum, porque se ele estiver bem sintonizado, tudo vai se resolver da melhor maneira possível. E as pessoas saem dali, depois de uma conversa fraterna, com outras ideias,
com resignação, com esperança de que tudo vai melhorar. Então, é muito importante que nós também passemos para ele, que nós proporcionamos para os nossos irmãos. Então vai lá entregar o farnelzinho, mas dá umas palavras, né? Deixa ali umas palavras de conforto, umas palavras de esperança para aquela pessoa. Então, esse fruto, digamos assim, ele chama aqui, não é? O Espírito da Verdade, que a piedade é como se fosse um encanto amargo, mas é porque é difícil ser feliz aqui na Terra, não é? Nós ainda não temos essa condição de sermos pessoas felizes plenamente, mas nós vamos chegar lá. Então, mas nós não podemos, por conta das nossas decepções, por conta das nossas mesmas tristezas, passar isso para outras pessoas. Temos que saber como fazer isso de forma a não ser dois sofredores ali, não é? Pelo menos alguém está muito mais forte para deixar para o outro palavras de conforto, de esperança. Então, muitas coisas também do sofrimento da gente vem por conta das ilusões que nós alimentamos. Nós somos pessoas que nos iludimos facilmente com as coisas. Então, o que é a ilusão? A ilusão, ela acontece quando a gente não quer enfrentar uma realidade que está sendo dura naquele momento para a gente. Então, a gente não quer enfrentar a realidade, aí a gente foge, são as fugas psicológicas. A gente foge da realidade e cria uma ilusão. Então, as ilusões, elas podem ser perigosas. Então, elas podem ser aquela coisa que vai evitar que nós resolvamos o problema aonde nós nos metemos. É por isso que acontece tanta depressão. A pessoa foge do problema e entra na depressão. Porque ela se ilude que aquele problema, não é? Ele vai ser aquela coisa que vai ser resolvida facilmente, como se as coisas se resolvessem assim, do dia para a noite, né? Imaginemos que a gente quer que o mundo seja um mundo melhor e que a gente quer que isso aconteça daqui a 50 anos, como dizia Valdeco, né? Não é questão de dias, é questão de alguns dias, alguns milhões de dias, porque como nós temos o nosso livre-arbítrio, você tem o seu, eu tenho o meu, cada um tem o seu, então cada um vai agir de modo diferente. É por isso que as coisas não acontecem ao mesmo tempo, de uma hora para outra, elas vão acontecendo devagar. É preciso que cada um vá se renovando, como disse Paulo de Tarso aos romanos, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É preciso que a gente vá mudando os pensamentos, mudando os comportamentos, e nem todo mundo quer mudar, nem todo mundo quer se comportar da forma como nós queremos que elas se comportem. Então, enquanto houver livre-arbítrio, assim, um querendo uma coisa, outro querendo outra, cadê a regeneração? A gente fica aí nessa luta, né? Então, vejam bem, as ilusões, elas são perigosas, porque para manter uma ilusão, eu preciso estar criando outras ilusões. É como mentira. Às vezes a gente mente, aí tem que mentir de novo para cobrir a primeira mentira, e assim vai virando aquilo, vai virando uma bola de neve. Assim são as ilusões, né? Então, ele vai dizer o seguinte, né? Que é preciso que nós evitemos principalmente aquelas que são prejudiciais. Por exemplo, eu não estudo na casa espírita. Não, gente, vamos estudar, vamos fazer um grupo de estudo. Não estudo porque eu não tenho tempo, né? É uma ilusão. A gente vai criando desculpas. Eu não vou para o centro porque está muito violento. A rua é escura, o lugar é isso, aquilo, né? Tudo bem, a gente estava conversando sobre isso. Os espíritos, eles cuidam da gente, eles nos livram do mal. Agora nós também precisamos fazer a nossa parte. A gente vai ficar se expondo só para testar os espíritos? Eu vou me expor porque o espírito vai me ajudar. E se ele não vier? Não é? Porque nem tudo cai do céu assim da forma como nós queremos. Então, não, eu não vou estudar não porque eu não tenho paciência, estou ficando velho. Já ouvi tantas digamos assim, essas respostas das pessoas, né? Estou ficando velho. É aquela história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Enfim, a gente vai criando as ilusões para encobrir os problemas que nós vamos acumulando. Aí é que mora o perigo, porque problema acumulado já sabe o que acontece, né? Fica muito mais difícil. Então, existem também aquelas ilusões que são catastróficas. São aquelas que, por exemplo, de que somos apenas espíritos mergulhados na carne, não é? Principalmente para nós espíritas. Vejam, meus irmãos, não que nós espíritas sejamos melhores do que qualquer outra pessoa, mas nós espíritas temos muito mais conhecimento do que as outras pessoas. Uma das coisas que nós temos mais conhecimento é a vida como ela acontece lá do outro lado da vida.
E quando a grande maioria de nossos irmãos só tem ideia da vida aqui na Terra, nós espíritas temos a ideia de como é a vida além da Terra, do outro lado da vida. Fizeram um levantamento mediante a própria Bíblia, o livro Céu e Inferno, todos aqueles 13 livros de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, e descobriu-se que a Terra tem 7 esferas espirituais. E a Terra não é um dos maiores planetas do universo. Então imagine, nós temos 7 esferas espirituais. A mais perigosa é o abismo. Quem primeiro falou dela foi João, o evangelista, no Apocalipse, capítulo 20, nos versos onde ele diz que um anjo desceu do céu, prendeu o dragão, no abismo, colocou o selo lá para que ele não interferisse nas nações durante 1000 anos. A impressão é que essa bicha está solta. Então vejam, existe o abismo, que é uma esfera onde estão os espíritos mais perigosos, aqueles espíritos empedernidos do mal. Depois vem outra esfera, que são as trevas. Lá estão espíritos menos perigosos do que os que estão no abismo. E Kardec fez uma pergunta fundamental aos espíritos superiores, se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. Questão 459, eles responderam: muito mais do que imaginais, de ordinários são eles que vos dirigem. Então vejam, nós estamos aí, a Terra aqui, nós somos a terceira esfera, que é a crosta terrestre. Nós que estamos aqui, estamos sendo influenciados pelas outras tantas pessoas. Somos a terceira, estamos influenciados pelas outras 4 esferas espirituais da Terra. Então, meus irmãos, é importante que nós estejamos atentos, porque nós estamos vivendo um tempo em que o materialismo ele está tão imperante que as pessoas não estão pensando direito. As pessoas não estão vendo o futuro, elas estão vendo somente a vida aqui e agora. É uma ilusão. Tudo isso, o materialismo é uma ilusão. E nós estamos percebendo que a sociedade da Terra está envolvida numa grande ilusão. Então, a piedade, ela não causa perturbação e nem aborrecimento, mas ela apavora os egoístas. Porque a piedade é ela que, junto com a caridade, vai nos transformar em pessoas amorosas, acolhedoras, samaritanas, como foi o caso daquela parábola que Jesus disse, Aquele homem que acudiu, o samaritano que acudiu o que estava na estrada, não perguntou o nome, quem era a mãe, quem era o pai, o endereço, simplesmente ele foi lá e ajudou. O importante para ele era tirar aquela pessoa daquela situação. Então, Jesus coloca na parábola que aquele samaritano, ele foi tão piedoso, que ele não procurou ver essas coisas. Inclusive, ele acompanhou depois que aquele homem foi atendido, se ele ficou bem. Veja que coisa interessante. E aí, quando o doutor Dalei, quando o doutor Dalei perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus propôs a parábola e perguntou para ele, devolveu a pergunta e disse: para você, quem foi próximo daquele homem? E o doutor Dalei respondeu: aquele que teve piedade para com ele. Então vejam, esse é o sentimento que nós precisamos desenvolver, para que a partir desse sentimento, meus irmãos, nós possamos vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa indiferença. Quantas pessoas sofrem hoje com simples indiferença? A gente falava das pessoas da rua, Se a gente for atrás, todo aquele povo ali tem família, tem uma avó, tem um tio, tem uma irmã. Então por que aquela criatura está ali na rua? Será que faltou de compaixão da família com aquela pessoa? Ou faltou daquela pessoa compaixão pela sua família? Porque às vezes o orgulho é tão grande que a pessoa prefere viver na rua do que viver com as pessoas que estão lá, que são da sua família, E quem é a nossa família? A nossa família biológica, ela é uma mini humanidade. Nós vimos agora que nós somos 8 bilhões de pessoas encarnadas no planeta Terra. E olha que essa não é nem toda a população que a Terra aguenta. Ela aguenta 3 vezes isso aí. Mas só que no momento nós não estamos sabendo lidar com os nossos recursos naturais. Nós estamos depredando o meio ambiente. Então, nós estaríamos causando para essas criaturas que viriam, esse tanto de número,
muita escassez, muita problemática. Então, por enquanto, esses 8 bilhões precisam aprender, não é, a lidar com os seus próprios recursos naturais. A Terra, ela é um ser vivo, ela tem vida própria. A partir do momento que ela é um ser vivo, ela sofre influência. Nós sofremos influência da Terra e a Terra recebe influência nossa. Então, para que ela seja um planeta sempre em revolução para o progresso, nós precisamos também andar em progresso, não é? Porque, na verdade, ela é uma casa transitória que Deus nos deu para a gente viver. Ela é um empréstimo para que a gente possa aqui aprender. Porque foi perguntado, Kardec perguntou, por que a gente não fica só na espiritualidade, em vez de ir para a Terra, encarnar, sofrer, não é? E ter que morrer? E eles respondem, no mundo espiritual, o espírito aprende, mas é no mundo físico que o espírito aprende muito mais. Porque ele vai aprender a se relacionar com os outros seres, não é? Do planeta. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, o Espírito de Verdade continua dizendo que a piedade, ela é um sentimento melancólico, mas é celeste e é precursor da caridade. Primeira, que a caridade, ele vai dizer, o Espírito de Verdade, é a primeira de todas as virtudes. Então, digamos, se nós tivéssemos aqui uma escala de virtudes, tivéssemos aqui exposto aqui para a gente a escala da menor até a maior das virtudes, a caridade estaria lá no topo. Esse é o lema, não é, do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Nossos irmãos acreditam, nossos irmãos evangélicos, católicos, né, que Jesus, por exemplo, os católicos, Jesus já nos salvou com a sua morte, com o seu sangue. Nossos irmãos evangélicos, eles acreditam que se você aceitar Jesus, você já está automaticamente salvo. Mas o Espiritismo vai dizer que não é bem assim. O importante é que você faça também o seu esforço em direção. Então, para que nós possamos nos salvar, porque a salvação implica exatamente na consciência de que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, ou seja, com a expansão da nossa consciência que nós vamos entender verdadeiramente o que significa caridade, porque a caridade hoje ela é muito confundida com dar coisas, não é? Eu vou saindo aqui do centro, aí passo uma pessoa, moça, me dê uma ajuda, aí eu tenho 10 reais na bolsa, aí dou 5 reais, aí eu fiquei com 5, foi fácil para mim, né? Aí eu confundo isso com caridade. Ou então muitas pessoas que pegam, ficam tirando como é que chama? Selfies, ajudando pessoas, né? Ela quer mostrar para o mundo que ela é caridosa. Confunde caridade com projeção, confunde caridade com mera esmola. O São Vicente de Paulo vai falar muito bem disso, aqui no Livro dos Espíritos também, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, com relação à diferença que há entre a caridade moral e a caridade espiritual. A irmã Rosália vai dizer para a gente que às vezes, para ser caridoso, a gente precisa ser surdo e mudo, né? Fazer ouvidos mudos, surdos para determinadas palavras que nos são direcionadas, e fazer boca muda, segurando a língua para não falar, né? Ou seja, fazer como o Chico dizia, né? Lá vem Chico de novo, beber a água da paz. Eu tinha um colega que ele dizia que quando a mulher dele queria brigar com ele, ele disse, querida, escreva que amanhã eu leio. Porque ele disse que ela estava com tanta raiva. Se ele fosse deixar ela brigar, eles iam ficar mal do outro e iam ter que fazer as pazes depois, né? Então, vejam bem, tem essas coisas, né? Então, Chico dizia, eu boto água na boca e deixo a água ficar lá, até a vontade de responder passar. Porque ele disse que a vontade que tinha era de responder. Chico não era santo, nenhum de nós somos, não é? Às vezes a gente tem essa vontade. A pessoa diz uma coisa para a gente já quer. Nós somos muito mais reativos, né, do que outra coisa, do que pacientes. Nós precisamos ser cientistas da paz, paciente, cientistas da paz, do bem, da beneficência, da gentileza, da indulgência, para que nós possamos aprender o que realmente é caridade. Porque Jesus disse isso. A caridade, ela se resume na compreensão da indulgência, no perdão das ofensas, né? E no bem que se faz. Então, é isso que nós precisamos aprender para sermos, então, pessoas de caridade, né? Então, ele diz assim, que a piedade é o melancólico mais celeste precursor da caridade.
Quem fala isso é um espírito chamado Miguel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que a caridade é a primeira das virtudes que tem, aliás, a piedade é a primeira das virtudes que tem a caridade por irmã, cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, está lá no capítulo, não sabe que a sua mão esquerda que faz a sua direita. Então, meus irmãos, essa é a nossa situação com relação à piedade. Nós precisamos realmente observar melhor como é que eu estou me comportando. Eu sou espírita, Elinar, né? Sou espírita há 30 e tantos anos. Esse momento agora que nós passamos de 2 anos mais ou menos de pandemia, foi uma forma talvez até de a gente tentar fazer um levantamento, como Santa Cruz fazer isso todos os dias. Ele diz lá no livro dos Espíritos, né? Fazia todo dia um levantamento das coisas que eu fazia durante o dia. Se alguma coisa que eu fiz, eu vi que eu fiz mal, que eu machuquei alguém, pedir desculpas, né? Porque pedir desculpas também já é um grande passo para o bem, para a paz, né? Mas a gente esperou acontecer uma pandemia para a gente fazer isso. E aí vinham muitas mensagens do WhatsApp. Agora a pandemia veio juntar as pessoas, fazer as famílias ficarem mais unidas. Nossa, não foi não. Isso é uma ilusão. Se criou uma ilusão de que a pandemia, né, ajudou as pessoas. Nunca houve tanta briga doméstica, nunca houve tanta coisa. Eu vi uma senhora lá no Fala, que eu discuto o programa evangélico que tem no canal TV. Ela disse que se tornou alcoólatra durante a pandemia. Ela não podia visitar os filhos não podiam vir até ela. Então ela ficou muito só, ficou sozinha dentro de um apartamentão, uma moça bem vivida, ficou sozinha dentro de um apartamentão, cheio de coisas maravilhosas, aquela tal da gaiola dourada, né? Mas que ela olhava para um lado, não via sentido, olhava para o outro, aquilo tudo já não interessava para ela. Ela queria estar junto dos netos, junto da filha, junto do filho, e ela não podia, então começou a beber. Só que ela bebia e postava lá no Instagram. As amigas dela começaram a ver a filha, né? Aí os filhos estavam preocupados. Mãe, que é isso? Mãe, você está... E ela ficava bêbada. Ela disse que às vezes acordava do jeito que ela caía no chão. Até que finalmente as amigas, os filhos, né, tentaram. E ela buscou essa igreja. E lá conversou com o pastor. Pelo que eu vejo assim no programa, parecem pessoas bastante sérias. E aí ela recebeu uma grande ajuda. E agora ela estava contando a história dela. Então muitas vezes a gente precisa ouvir a história dos outros para que alguma coisa nos toque o coração. Não é que Deus permita que essas coisas aconteçam. Nós sabemos que o nosso Pai nos deu o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos na nossa vida o que nós queremos fazer. E Ele não vai interferir não. Porque as consequências dos meus atos sou eu que devo assumir, não é Deus que deve resolver os meus problemas. Não são os espíritos de luz que vão resolver. Não é a pomada do vovô Pedro que vai resolver meus problemas. Como muitas pessoas colocam a fé, né? Às vezes uma coisa, como se um amuleto, como se aquilo fosse ser, digamos assim, a solução dos problemas. Isso é uma ilusão. Nós devemos ter a certeza de que nós somos donos da nossa vida nesse sentido, né? De termos liberdade, de podermos escolher, de podermos fazer tudo que nós queremos. Agora, ter também a certeza de que a lei é de ação e de reação e de causa e de efeito. Ação e reação é quando eu me meto com a confusão e rebato. Bateu, levou. Ação e reação é isso. Bateu, levou. Agora, causa e efeito é o que eu vou fazer devagarinho, todo dia. Aquilo vai gerando para mim uma causa. E se eu não cuido dessa causa, os efeitos podem ser muito ruins para mim. E, no caso aqui, no trato com o semelhante, parece que é a solução para a gente evitar tudo isso, não é? Nós sermos empáticos com as pessoas que sofrem, buscarmos não pensar somente em nós, mas pensar nos outros também, de sermos menos personalistas, são saídas que os espíritos, não é? Amigos, vão dando para a gente poder lançar a mão no nosso dia a dia, assim nós possamos evitar males maiores, né? Então, piedade, né? Caridade, abnegação, levantamento, são palavras de ordem para quem quer realmente viver em paz e com tranquilidade de consciência. Então, muita paz, meus irmãos.
Muito obrigada pela atenção, pela audiência. Que Deus os abençoe. Bem, meus queridos irmãos, então, graças a Deus, né, tivemos aí essa conversa bem amistosa, bem esclarecedora sobre a piedade, e com certeza enterneceu nossos corações esses conhecimentos para nos ajudar aí a exercitar no dia a dia sobre a piedade. E a melhor compreensão sobre a caridade também, né? Muito bem, então, Edina, muito obrigado por sua presença aqui, foi um prazer recebê-la, foi ótimo, você e suas irmãs vieram juntas, né? Um prazer recebê-las aqui, e todos estiveram aqui presentes conosco no Instagram também. Na semana que vem, pessoal, a gente vai fazer um trabalho um pouquinho diferente, a gente vai trazer um colega nosso, que é lá de Surubim, e ele é diretor de cinema, então ele fez um filme que é chamado Cabocolino, um curta-metragem, e que já ganhou vários prêmios em diversos festivais aí. E ele conta a história de um senhor que trabalha na zona rural de João Alfredo, que é uma cidade próxima a Surubim, e ele trabalha mantendo as tradições do caboclinho, né? Que é cultura popular nossa aqui, né? Da região. E a história é bem interessante, ele vai trazer para a gente, vai apresentar o filme, que é uma oportunidade para nós, e depois que tem 15 minutinhos, depois ele vai explicar o filme à luz da doutrina espírita, né? Fazendo as relações aí a ponto, para entendermos um pouquinho da cultura popular, do caboclinho, da fé daquelas pessoas, né? Que a gente tem que ter todo o respeito, nossa irmã falou de uma forma muito bonita, né? Porque em todas as religiões tem pessoas sérias, todos os grupos, né, que se dedicam ao bem tem pessoas sérias, do mesmo jeito que tem aqueles que fazem um trabalho não muito bom. O espiritismo também não foge disso, né? Em todo lugar tem pessoas que estão fazendo um trabalho sério, tem aquelas que dão uma derrapada, né? Somos seres humanos, tem que compreender isso. Mas temos que valorizar também esses outros movimentos, mas lógico, olhando ele com o olhar espírita, né, que nós temos aí para compreender bem essa questão. Inclusive, o ator principal, que é o senhor João de Cordeira, que faz esse trabalho lá, ele vem. E eu até perguntei, né, para João Marcelo, que é nosso amigo espírita, mas ele é católico, ele não se importa de vir ao centro. Não, ele vai, ele gosta, ele vai, toma passe, não tem problema nenhum, ele gosta. Ele é espiritólico. Então tudo bem, então está tudo certo. Ele vem, parece que vem com a roupa do caboclinho, então não tem problema. E a gente vai aqui conhecer um pouquinho e com um olhar espírita, né? Muito bem, então agradecemos a todos. Quem quiser tomar um passe, pode aguardar sentadinho que a gente vai chamando aos poucos, tá certo? Então, para finalizar, vamos fazer a nossa prece final. Vou pedir ao nosso irmão Tarcísio, por gentileza, vai fazer a prece. Eu nem comi a água, esqueci, eu não vou tomar. Agora que vai ficar boa. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, te agradecemos por mais uma tarde podemos chamar de espetacular, esclarecedora, com nossa irmã Edina. Obrigado. Que venha sempre nos trazer, nos esclarecer, que possamos crescer muito com a piedade, com a caridade. Que quando a gente escuta, quando a gente pratica, o nosso espírito se alegra. Te agradecemos por mais uma semana e te pedimos que a semana que se inicia seja de muita paz, de muito amor, de muita esperança. Que possamos cada vez mais respeitar diferenças, respeitar mais nossos irmãos que estão sofrendo, que precisam de caridade e fazermos a caridade. Obrigado, Senhor, por tudo, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Assim seja. E sendo assim, meus queridos irmãos, pedimos permissão a Jesus, né, para terminarmos essa nossa parte dos trabalhos. Muita paz para todos.